Fala, inevitável! E hoje eu separei um tema muito importante para a gente discutir aqui, que é o tema julgamento, né? Eu estava refletindo sobre a história de um aluno, recentemente, que eu acompanhei durante um bom tempo aí da preparação dele. Depois eu vou te contar o desfecho de tudo isso, né? É óbvio. Eu estava acompanhando um aluno recentemente. Acompanhei ele por muito tempo. E eu queria contar a história dele um pouquinho pra você, tá? Queria contar a história desse aluno um pouco pra você, porque eu acho que tem muito ensinamento que pode caber pra tua própria história, certo? E essa história tem muito a ver com julgamento, tá? Eu flagrei vários componentes de uma interação errada com o julgamento durante a história desse aluno. E pude extrair algumas lições para que eu pudesse falar para ele, para que a gente pudesse bater esse papo aqui. E tudo começou quando esse aluno começou a acompanhar comigo, né? Quando ele começou a ter esse acompanhamento dentro da mentoria. Quando ele estava escolhendo a especialidade dele antes de começar a estudar de uma forma propriamente dita, certo? E esse aluno, quando ele estava escolhendo a especialidade dele, ele já tinha toda aquela concatenação de ideias, né? Pô, mas eu tava querendo fazer essa especialidade aqui, na época dele era psiquiatria, se eu não me engano. Mas tá todo mundo aqui falando que é oftalmo que é a melhor especialidade, que psiquiatria não tem procedimento, que psiquiatria o perfil de paciente é complicado. E ele ficava realmente receoso, né, com como as pessoas julgariam essa decisão dele de fazer psiquiatria, visto que se ele quisesse, ele poderia passar em oftalmo pela quantidade de tempo e dedicação que ele estava colocando ali na preparação dele. Mas ele ficava receoso assim com o julgamento dos outros, sabe? O que os outros diriam sobre a especialidade que ele tinha escolhido. E a gente bateu um longo papo sobre isso, até que ele falou, não, de fato esse é o caminho da psiquiatria que eu vou seguir, agora onde, né? Agora onde? E quando ele estava escolhendo o local que ele iria fazer psiquiatria, esse mesmo pensamento voltou à tona. Será que eu estou escolhendo um local que as pessoas vão falar bem quando eu passar? Será que eu estou escolhendo um local onde eu não vou ser julgado por ter ido para um lugar onde a psiquiatria não seria tão boa assim? E novamente, esse sentimento de o que será que os outros vão dizer? Ele veio à tona. E depois de muito conversar com esse aluno, bater um papo, acabou que a gente conseguiu alinhar alguns pontos ali que faziam verdadeiramente sentido para ele, para onde ele deveria ir, qual residência ele deveria fazer. E logo que ele começou a estudar, né, ele tinha um grupo de amigos, que era um grupo de amigos da faculdade, que tinham começado a estudar para a prova de residência também. E eles começaram a ter um papo sobre estratégia, né? Mas antes de eu continuar essa história, eu quero perguntar para você que está aí. Você já, quando você estava escolhendo a tua especialidade, ou quando você estava escolhendo a tua instituição para fazer residência, você por algum momento pensou assim, pô, o que será que as pessoas vão dizer sobre essa especialidade? Você teve medo do julgamento dos outros quando você estava fazendo essa escolha? Sim ou não? Mandem para mim aqui no chat. Sim ou não? Mandem para mim aqui no chat. Quando vocês estavam escolhendo sua especialidade, quando vocês estavam escolhendo a sua instituição, você ficou com medo do que as pessoas diriam? Se você estaria ou não seguindo o caminho certo? Sim ou não? Mandem pra mim no chat. E esse era um grande receio na ocasião, né, na época. O que os outros diriam sobre a especialidade, o que os outros diriam sobre a instituição. O André falou que sim, a Mandinha falou que sim. E ele falava isso não só dos amigos, né, mas dos próprios pais. O que será que eles diriam, né? E quando ele começou a estudar com esses amigos que eu te disse,
E eles começaram a falar sobre o que eles fariam de agora em diante, né? Como eles estudariam ao longo do ano, quais seriam as estratégias que eles adotariam. Ele começou a ver a preparação de uma maneira diferente, porque a gente estava batendo esse papo, né? E começou a sair um pouco daquela boiada de leitura de apostila e de visualização de videoaula que todo mundo fazia. E ali ele me indagou algumas vezes, né? Pô, Thiago, mas eu fico sempre pensando, sabe? Se as pessoas não ficam pensando que eu tô maluco aqui de fazer uma coisa, sendo que todo mundo tá fazendo outra. E novamente esse sentimento do medo do julgamento vindo à tona, né? O que as pessoas vão pensar por eu não estar fazendo o mesmo que todo mundo? Mas a gente seguiu a preparação. E quando começaram a sair os primeiros resultados de simulado, quando começaram a sair os primeiros resultados de prova na íntegra de novo, esse aluno ele ficava receoso de compartilhar esse resultado de simulado. Não falava a nota de simulado para os amigos. Não falava a nota de prova na íntegra para os amigos. O quê? O que eles diriam se a nota dele fosse aquém do que eles imaginavam que fosse o potencial dele, ou fosse aquém do que os outros teriam feito de nota? Ele ficava sempre pensando, pô, o que as pessoas vão falar de como eu tenho desempenhado aqui na minha preparação? Eu me dedico tanto, eu estou estudando tantas horas, eu estou fazendo tantas questões, e se eu compartilhar minha nota aqui com o pessoal, e eles disserem, poxa, mas você está estudando tanto e você está fazendo isso ainda de nota? Você está com esse percentual ainda na tua preparação? Esse era um grande medo que ele tinha. De chegar, abrir o jogo, compartilhar tudo e acabar tendo uma resposta como essa, né? Ele sempre ficava pensando o que os outros iam pensar dele. E aí, esse aluno ele formou na faculdade de medicina e ele começou a trabalhar. E ele ia começar a trabalhar. E aí ele prestou um concurso das prefeituras aí para assumir um posto de saúde. E aí ele ficava pensando, pô, mas o que será que as pessoas vão pensar, né? De eu assumir esse trabalho aqui no posto de saúde? Será que elas vão falar bem? Será que elas vão falar mal? Geralmente o pessoal fala mal de quem trabalha em postinho. Fala que é uma rotina que não é legal, que não é bacana. Não do médico em si, né? Da qualidade em si, mas falam que a rotina não é muito bacana, que não ganha tão bem, que a complexidade é muito baixa. E aí ele falou, vou assumir plantão. Mas eu não me sinto preparado para fazer um plantão de porta de emergência. Então vou ter que pegar fichas de baixa complexidade. E aí de novo isso veio à tona. O que será que as pessoas vão dizer, né? Pô, mas não se sente bom o suficiente para pegar um plantão de verdade, né? Pega só fichinha de baixa complexidade. O que as pessoas vão dizer quando eu disser que eu não atendo emergência, que eu não entubo o paciente na sala vermelha? E de novo isso vindo à tona. Do que os outros iriam pensar. Do que os outros iriam pensar. E o grande ponto é que eu te falei a história desse aluno. E na realidade a história desse aluno poderia ser Sara, poderia ser Júnior, poderia ser Carol, poderia ser Caio, poderia ser João. Essa é uma história que eu vejo recorrentemente de pessoas que vêm falar comigo sobre suas próprias preparações, sobre seus próprios caminhos. Sempre com essa visão, com essa vertente de, poxa, será que eu estou seguindo o caminho correto na visão dos outros? Porque me dizem que essa especialidade é boa, me dizem que essa instituição é boa, me dizem que esse caminho de trabalho aqui é o adequado, me dizem que estudar dessa forma aqui é o adequado, me dizem que esse percentual aqui é o suficiente para a minha situação atual. Então, cara, e sempre essa referência de, pô, o que as pessoas vão dizer sobre eu seguir esse caminho, sobre eu fazer dessa forma. E não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, inúmeras vezes que isso aconteceu. Que eu recebo esse tipo de mensagem. De as pessoas muitas vezes não seguindo o caminho que faz sentido para elas, simplesmente pelo medo de julgamento alheio. As pessoas não entregando muitas vezes o que poderiam, simplesmente pelo medo de serem julgadas de estar bitolada demais.
E veja, a grande verdade é que as pessoas vão te julgar invariavelmente. As pessoas vão me julgar invariavelmente. Isso é natural do ser humano. Nós somos seres que julgam a todo momento. E não adianta você falar que não, né? Não adianta você falar que não. Porque você, por mais que você não queira, muitas vezes você está andando no meio da rua, você está dirigindo o teu carro e alguém faz alguma coisa no trânsito e fala lá, barbeiro, julgou. Muitas vezes você tá lá na tua rotina do hospital e teve alguém que teve um plantão do cão e não conseguiu fazer alguma das pendências que tinha no plantão para fazer e deixou para você que estava assumindo o plantão de manhã, você vai lá e julga, vai lá, quebra a mão. O ser humano, ele é naturalmente julgador. E as pessoas vão te julgar de qualquer forma. Elas vão te julgar de qualquer forma. E esse medo, que muitas vezes a gente sai da faculdade de medicina com esse medo de julgamento, ele é natural, né? Porque durante 6 anos de faculdade, você foi colocado pelo sistema numa posição de submissão, de estar sujeito a esse julgamento 24 horas e muitas vezes um julgamento que ele era imposto a você de modo totalmente agressivo, né? Seja pelo chefe com o qual você rodava, seja pelos residentes, muitas vezes que você rodou no internato. Isso foi tendo uma carga negativa sobre você durante 6 anos. Tudo pela forma como a qual o nosso sistema de ensino ele é estruturado. Então é natural que a gente chegue ao cabo de 6 anos e a gente tenha esse medo constante de julgamento do que as outras pessoas vão pensar. Porque durante 6 anos você foi doutrinado a deixa eu agradar todo mundo aqui dentro do hospital, dentro do que eu faço. Porque talvez eu tome menos pito. Porque talvez eu seja julgado menos diferente. Se eu for julgado menos diferente, eu vou me encaixar aqui nessa rodinha. Só que qual que é o grande ponto? Qual que é o grande ponto? Se você fizer psiquiatria, as pessoas vão te julgar. Se você fizer neuro, as pessoas vão te julgar. Se você fizer dermato, as pessoas vão te julgar. Se você fizer medicina da família e comunidade, as pessoas vão te julgar. Se você fizer medicina preventiva, as pessoas vão te julgar. GO vão te julgar. Se você fizer USP São Paulo, vão te julgar. Se você fizer Unicamp, vão te julgar. Se você fizer uma faculdade do interior de São Paulo, vão te julgar. Se você fizer residência no Ceará, vão te julgar. Se você fizer pouco, quem faz a média e quem faz muito vai te julgar por fazer pouco. Se você fizer na média, quem faz muito vai te julgar por fazer a média. Se você fizer muito, vão te julgar por ser bitolado. E é quando você entende isso, que as pessoas vão te julgar de uma forma ou outra. Quando você entende isso, quando você entende que isso é natural do ser humano, quando você aceita isso e começa a aceitar o fato de que também esses julgamentos não devem mudar nem quem você é, nem o que você faz, é quando você começa a entrar no mundo real, propriamente dito. Porque enquanto as pessoas vivem à mercê de realizações e caminhos que são seguidos baseados no julgamento alheio, no que as pessoas vão achar, no que elas vão dizer, será que elas vão gostar ou não do que eu estou fazendo, essa pessoa nem começou a viver a própria vida ainda. Nem começou a viver a própria vida ainda. Agora, quando você entende que não é isso que deve reger a tua rotina, não é isso que deve reger as suas opções, não é isso que deve reger os seus caminhos, é quando você começa a virar dono da tua própria vida. E parece ser bizarro eu te falar isso daqui, mas tem muita gente que faz uma especialidade porque pai e mãe mandou e não queria estar lá. Porque a rodinha social disse que seria a melhor opção e não queria estar lá, gostaria de estar fazendo outra coisa. Fazer escolhas e tomar caminhos baseados
no julgamento alheio é você abrir mão da tua própria vida. E entender que esses julgamentos acontecerão independentemente do que você faça. E que se esses julgamentos acontecerão independente do que você faça algo que faça sentido para você verdadeiramente. É quando você começa a finalmente ter a sua própria vida na palma das suas mãos. É quando você começa a ser dono dos teus próprios caminhos. É quando a verdadeira força começa a aparecer. Mas como assim a verdadeira força começa a aparecer, Tiago? Enquanto o teu caminho for regido pelo julgamento do outro, a tua força virá obrigatoriamente do outro, porque você depende da aceitação dele. Se o outro aceita, se o outro fala bem, pô, tô no caminho certo, deixa eu seguir. Se ele falar mal, você não consegue, você fica dependente. Agora, quando você entende que não é do lado que vem a tua direção, mas é da frente, é do que você vê, do que faz sentido para você, só existe um lugar do qual essa força pode vir, que é de você mesmo. Que é de você mesmo. Então veja, quando você começa a refletir sobre isso, quando você começa a encarar que por muito tempo a tua vida foi regida pelo julgamento dos outros, pelo que os outros diriam do que você está fazendo, quando você começa a aceitar que você desperdiçou muito tempo da tua vida pensando dessa forma, e eu já desperdicei muito tempo da minha vida pensando dessa forma, até a hora que eu taquei o foda-se para o que os outros diziam. E quando você começa a, depois de aceitar isso, olhar para o caminho que faz sentido para você, é quando parece que a tua vida começa a finalmente caminhar. É quando parece que finalmente, depois de 20, 24, 28, 30 anos, de um dia para o outro você vira e fala, caramba, era isso aqui que eu estava deixando de viver por tanto tempo pelo simples fato que eu estava ligando muito para o que o outro falava. É preciso que você saia dessa posição de julgado a todo momento. É preciso que você saia dessa posição de réu que o sistema médico te colocou durante 6 anos. Essa posição não é pra você, essa posição não serve pra você. Você já entendeu isso? Você já entendeu isso? E é quando você começa a perceber isso, que você finalmente cai na real e percebe que só existe um julgamento que faz realmente sentido nessa vida. Só existe um julgamento que realmente faz sentido nessa vida. E aqui eu poderia dizer que existem 2 julgamentos que realmente importam nessa vida. Mas eu não quero entrar no âmbito religioso aqui agora, né? Porque claramente o primeiro dos julgamentos que importa é o de Deus, né? Mas independente da tua religião, existe um simples julgamento, que é o único que importa. E ele não vem da tua família, ele não vem das tuas amizades, ele não vem dos teus relacionamentos. O único julgamento que importa é o teu. É o teu. E não é ser individualista, não é ser egoísta, não é ser nada disso quando eu falo uma coisa como essa. O motivo de eu trazer um termo como esse, de que o único julgamento que importa é o teu próprio, é porque a partir desse momento, e somente a partir desse momento, quando você deixa todos os julgamentos alheios de lado e começa a levar em consideração somente o teu, é que você começa a encontrar verdadeiramente o teu caminho. E várias perguntas e impasses homéricos da tua vida
seriam simplesmente resolvidos se você se perguntasse, tá, mas o que eu quero? O que faz sentido pra mim? Porque várias pessoas que chegam pra mim muitas vezes perguntando, por exemplo, sobre especialidade médica e põem lá 2, 3 opções, eu falo, tá, 2 perguntas. Primeiro, eu quero que você me diga no detalhe o porquê você pensou em cada uma dessas opções. E das 3, em 99% das vezes, 2 delas, o motivo delas ponderarem escolherem essas especialidades é por motivos de que outras pessoas colocaram. Em 99% das vezes só existe uma opção que ela consegue plenamente justificar com componentes que se alinham à sua perspectiva de vida, à sua perspectiva e ao seu gosto de especialidade, né? De trabalho. E aí depois dessa primeira simples pergunta, eu faço a mais simples de todas. Que geralmente é respondida com já. E essa pergunta é: depois de ter me respondido a pergunta anterior, depois de você ter me dito no detalhe o porquê você escolheria cada uma dessas opções, você já entendeu qual delas faz mais sentido pra você e não pros outros, né? E geralmente a resposta é já. Porque a maioria dos impasses da nossa vida seria resolvido se simplesmente a gente parasse de ouvir os outros e começasse a ouvir a nós mesmos. E começássemos a ouvir a nós mesmos. Só que ninguém fala isso pra gente, né? A gente sempre é instruído, ó, agrada o outro. A gente sempre é instruído, ó, se adeque aí, ó, se adeque e se molde ao que todo mundo faz. E a cada vez que você abre mão de algo para se enquadrar dentro de uma caixinha, você abre mão de uma parte de si. E deixa eu te falar uma coisa. Eu te falei que pensar que o único julgamento do mundo que importa é o teu, eu te falei que isso não era nada egoísta. Sabe por quê? Porque você só conseguirá se doar por inteiro nas suas relações, nas suas amizades, na tua relação com a tua família, na tua relação, no teu relacionamento com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu marido, com a tua esposa, se você estiver verdadeiramente inteiro. Senão você só vai tirando pedaços de si até que um belo ponto você fala, tá, o que sobrou? E aí você não se reconhece ao chegar em casa. E aí você vê que você passou 10 anos da tua vida fazendo uma coisa que nunca fez sentido pra você. E talvez você esteja nesse momento derradeiro agora, de decidir o que você vai fazer pelos próximos 10, 20, 30, 40 anos da tua vida agora. E é de você silenciar o que acontece ao redor. E aumentar o volume do que vem de dentro, que vai te fazer tomar a decisão que você precisa hoje. Que vai te fazer tomar a decisão que você precisa tomar hoje. Eu já te falei o motivo de eu ter trazido esse tema aqui hoje. É uma das coisas mais recorrentes quando a gente está falando com quem está começando essa jornada da residência médica, justamente esse impasse, esse travamento, esse bloqueio entre o que os outros vão pensar e o que eu quero fazer. E uma vez que essa chave vira, é impressionante como a performance dos alunos aumenta. Porque ali você não está na sua metade estudando, você não está se doando pela metade. Você não deixou vários pedaços teu pelo caminho e agora só sobram 2/3 para você estudar. Você está inteiro. E quando você está inteiro, não tem essa de eu parar, de eu desistir. Não é o único caminho que faz sentido para você, porra. Só que tudo isso passa por, primeiro, você aprender que
As pessoas vão te julgar de qualquer forma. Faça você muito, seja você medíocre, esteja na média, faça você muito. Então que te julguem por seguir o caminho que faz sentido para você. Porque desde que você estiver seguindo o caminho que faz sentido para você, nada mais importa. As pessoas me dizem, né, Thiago, como é que eu sei se eu estou estudando o suficiente? Quando você passa no único julgamento necessário, que é quando você está diante do espelho e se pergunta, será que eu estou entregando tudo que eu posso? Se a resposta for sim, você está estudando o suficiente. Se a resposta for sim, você está no caminho correto. Se a resposta for sim, você está entregando o que você pode, você está entregando o que você precisa. E desde que a nossa vida ela seja vivida na entrega máxima, seja nos estudos, relacionamentos, seja no que for, desde que a nossa vida seja vivida na entrega máxima, finalmente podemos dizer que estamos vivendo. Fez sentido, pessoal? Fez sentido sim ou não? Fez sentido sim ou não? Mandem pra mim aí no chat. Fez sentido sim ou não? Mandem pra mim aí no chat. Fez sentido sim ou não? Muito boa. Daiane falou que fez muito sentido. Boa. Mateusão falou que fez sentido. Boa. Boa, pessoal. Boa. Seguinte. Hoje é a nossa live de número 92. Tá? Hoje é a nossa live de número 92. E é impressionante o caminho que a gente conseguiu trilhar até aqui. E é impressionante como muitas vezes eu vejo os mesmos rostinhos aqui. Os mesmos rostinhos que captaram essa ideia de que há algo muito maior aí debaixo de uma boa preparação, há algo muito maior no que disso que a gente encara como vida. E é isso que a gente tem construído aqui nos últimos 92 dias de live. E é por ter visto o rostinho de cada um de vocês, e você sabe que eu tô falando de você quando eu falo aqui agora. É por notar o que a gente tem construído nos últimos 92 dias que a gente está preparando algo especial para vocês. Não para todo mundo. Para você que assistiu essas lives. Para você que entendeu esse algo maior, esse algo mais profundo, esse algo mais forte que precisa ser construído. Tem algo muito importante vindo por aí. E vocês não perdem por esperar. Pessoal, amanhã, nossa live diária 5h55, mesmo bate-horário, mesmo bate-local aqui no Instagram, tá? Amanhã é um tema essencial. E eu te espero às 5h55. Vou abrir uma caixinha agora nos meus stories. Manda lá a tua melhor dúvida. Tchau, tchau.